Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro Costurando com a Belinha do ano de 2022, com a presença da nossa querida artesã e professora aqui na nossa cidade de Marília, Giza, tá? A gente vai ensinar vocês a fazer esse estojo duplo, que é muito legal agora para a volta às aulas, né? Para vocês terem opções de estarem fazendo aí em seu ateliê, de estar pegando muitas encomendas, de estarem vendendo. Esse estojo é bem prático, bem fácil de fazer, vocês vão adorar, viu, gente? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite da Vanessa. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui passando um pouco do conhecimento que a gente sabe, né? E eu vou mostrar o material que a gente vai usar para fazer esse estojo. É uma peça simples, né? Bem conhecida já, mas a gente no momento que a gente está vivendo de volta às aulas, então é muito importante para todas as crianças que vão para as aulas. Não só para as crianças, mas também para adultos, né? Que podem usar. E a gente pode aumentar as medidas desses estojos também para fazer tipo um porta-maquiagem. Inclusive, vocês podem usar para várias formas, né? A gente fez. Eu fiz esse aqui, ó, que ele é uma estampa para menino, né? E ele uma coisa que é muito importante a gente dizer é sobre o quilt que a gente faz para estruturar a peça. Além de estruturar a peça, ele é para juntar a manta com o tecido. Então, é importante que todas as peças tenham esse quilt. Para fazer esse quilt, a gente tem que ter uma manta. E a gente usa a manta, nesse caso, eu uso muito a manta R2, que eu acho que ela é mais firme, ela estrutura melhor a peça. Além do tecido e da manta, a gente usa os forros, né? Usa o zíper e os cursores que a gente vai usar também para fechar o estojo. Correto. Então, Giza, qual vai ser a medida do estojo que a gente, desse estojo aqui que a gente vai ensinar? Fala para o Esse pessoal. estojo aqui, ele tem um quadrado de 29 por 29. A parte central é 4 por 29. E os forrinhos são 4 partes. Como são dois estojos, são 4 partes de 14,5 por 29. Também que é o tamanho do estojo. Nós vamos deixar todas essas medidas na descrição do vídeo para vocês, tá, gente? Então, mostra aqui, ó, pro pessoal, Giza. Eles vão fazer um quadrado, né, na medida Isso. de... Então, depois da escolha do tecido, que aqui na Belinha Tecidos a gente não tem problema de escolher, porque qualquer um que você pega é muito lindo, porque a Vanessa tem muito bom gosto. E nós ajudamos vocês a montar com vocês, viu, gente? Então, aí esse daqui eu fiz um quilt. Então, é um tabu muito grande que para quem tá começando ainda a fazer esse quilt, porque tem muita gente que fala, ah, não sei fazer aquelas curvinhas, né? Então, esse tecido aqui, ó, que é do Homem-Aranha, ele tem uns quadradinhos. Então, você pode acompanhar esses quadradinhos e fazer o seu quilt para juntar na manta. Você não precisa nem riscar e nem colocar calcador diferente na máquina. Você vai só riscar e fazer de acordo com a estampa do tecido mesmo. Então, você não vai ter dificuldade nenhuma. Ó, olhem aqui, né, Giza? O Isso. estojo pronto, ela contornou o quilt na estampa, ó, não dá nem para perceber que tem o quilt. Olhem que legal, essa estampa já facilita muito isso, né, Giza? Sim. Ah, uma outra coisa que a gente vai observar nesse estojo aqui, ele é um tecido que tem, eu falo estampa de pé, mas na verdade é a direção da estampa. Então aqui, se você olhar, tem uma aranha, ela tá toda virada para cima. Ela tá toda subindo. A máscara do Homem-Aranha também. Então, se eu cortar esse estojo inteiro, esse 29 por 29, de um lado ela ia ficar em pé e do outro lado ela ia ficar descendo, ia ficar de ponta cabeça. Então, para isso, eu fiz um corte aqui no meio, no caso aqui, né, ó. Eu fiz um corte aqui no meio para poder direcionar as aranhas dos dois lados subindo, para não ficar de ponta cabeça a estampa. E isso quando a estampa tem sentido, tá, Isso, gente? nesse No caso caso, desse já não já tem. não tem problema nenhum. Você pode Pode cortar cortar a peça inteiro. inteira, tá? Isso. E aí eu fiz um quilt também aqui, não sei se dá pra ver, Vanessa. É um quilt que eu falo para as alunas que é um quilt sem compromisso. Sem compromisso, A gente ó. não Tá precisa vendo aqui, colocar gente? não precisa colocar calcador diferente e a gente é com a própria com calcador de costura reta, mesmo a gente faz essas costuras, a gente só vai movimentando com a mão o tecido. Isso. Eu fiz no sentido horizontal, agora nós vamos fazer vertical. Tá? Então, você cortou o quadrado, né, Giza?
na medida de 29 por 29, certo? Isso. Aí tem os forros Aí também, sempre né? eu cortei um pouquinho maior. Sempre quando a gente corta um pouquinho maior. A manta também, que depois a gente vai refilar esse tecido para ficar com o tamanho certo do estojo. Isso, ó, sempre deixa uma marginha de segurança, né? Isso. Tá, aí tem os forros, né, Giza? Isso. Fala do forro pro pessoal. O forro, como são 2 estojos, são 4 partes. Ele tem 29 por 14,5. Todos as 4 partes do forro. E aqui, a partezinha da orelhinha, que é o puxadorzinho, que a gente corta 8 por 16. Que a gente vai fazer essa alcinha aqui, que é pra facilitar. É essa alcinha aqui, gente, É pra facilitar na hora de puxar, de abrir o zíper. Porque ele é uma peça quadrada, né? Isso. Pra não ficar amassando ele na hora de abrir. E tem também a parte, né? Essa parte aqui que você falou. A parte central. Parte central, que é essa parte aqui do estojo, gente, ó. É 4 por 29. Até eu fiz um quilt bem pequenininho aqui, ó, nessa parte. Que acho que dá pra ver, né? Isso, então é 4 centímetros por 29 de comprimento para vocês fazerem essa parte central do estojo, certo? Isso. A linha que eu uso pra quiltar, eu uso sempre uma linha de bordado à máquina. É uma linha que tem brilho, né? E eu acho que fica mais bonito o trabalho. Ela é uma dica para vocês, né? Que ela vai dar um destaque no trabalho, né? Mas sim, quem se você quiser fazer com a linha comum, também não tem problema nenhum. Com a linha fazer. de costura normal. Isso. E além dessa aí, vai também o zíper, né, Giza? Isso, o zíper. 70 centímetros de zíper. A gente vai cortar no meio para fazer as duas partes. Para fazer os dois lados. Então, são 35 para cada lado. Isso. E os 2 cursores também que a gente vai usar. Isso. Olhem esse aqui que bonitinho. A gente colocou um ladinho do Homem-Aranha e o outro ladinho um cursorzinho preto comum, tá? Isso tudo para dar um charme todo especial aí à peça. Olhem que legal a hora que abre, ó. O forro dentro, né? Que é os 4 lados que ela falou pra vocês, tá? Olhem que bacana esse estojo, viu, gente? Vai mais algum material, Giza? Não, é isso agora, né? Agora a gente vai fazer o restante do quilt aqui. Tá bom. Então, gente, continuando aqui na máquina, já pra gente fazer o quilt... tem uma coisa que eu não falei, que é assim, quando eu corto o tecido e a manta, depois eu uso uma cola spray, que a Vanessa também tem aqui, ó. Essa cola aqui, gente, que facilita no trabalho de vocês, né, Giza? Isso, porque o tecido fica bem esticadinho e não acontece de fazer prega na hora que você vai fazer o quilting, para fazer um trabalho bem bonito, caprichado, né? Então agora eu vou ensinar a fazer o quilting sem compromisso, que é esse aqui, que tem gente que também chama caminho de bêbado, né? Que você não precisa de calcador diferente, você só vai costurar e vai fazer ondinhas com a mão, ó, bem suave. E não tem certo e errado, tá, gente? Qualquer coisa que vocês fizerem, qualquer jeito que vocês fizerem, ele vai ficar certo, porque não tem medida para ser seguida, ele vai ficar bem bonitinho, ó. Olhem que legal, gente. Totalmente sem compromisso. Ela não riscou, não fez nada, não mudou nenhum pezinho na máquina. E tá fazendo o quilt. Não tem o trabalho de ficar riscando, né? Que também, para render mais, a gente economiza tempo. E aqui eu tô usando uma cor neutra, que é um bege clarinho. O tecido é colorido. Tá ficando bem bonitinho, ó. Porque tá parecendo o quilt e não fica feio, porque... Geralmente, o que eu sugiro para as alunas é para fazer o quilting da cor do fundo do tecido, porque qualquer coisa que achar que não ficou legal, aí vai esconder, né? Vai dar uma escondida no quilting. Mas aqui, ele tá ficando bem legal, porque ele é colorido e a gente tá usando um neutro para fazer as costuras. Vocês viram que eu tinha feito só em um sentido, né? E eu já tô terminando o outro lado, ó. Não tem distância correta, é assim, vamos dizer que é no olho. Você acha que tá ficando mais ou menos na mesma distância. Olhem que legal, gente. Super prático, né, Giza? Muito prático.
Aí tem aluna mais preguiçosa que já não quer nem fazer nos dois sentidos, quer fazer no sentido só. Então, a função do quilt é também trazer beleza para a peça, mas também prender a manta na peça, né, Sim. Giza? Para não deixar a Sim. manta ficar enrugada. A aparência, sim, a aparência da peça pronta com o quilt é bem diferente do que você fazer com o tecido solto, que ele não tá preso na manta. É, tá? porque o tecido fica solto, né? Assim o tecido fica todo presinho e não vai acontecer de ficar enrugado. Olhem, gente, que rapidinho que ela fez todo esse Já tá quilt. feito nos dois sentidos. E agora vocês vão ver que aqui, ó, não sei se dá pra ver, tá vendo? Tem um risquinho pretinho aqui, ó. Que essa aqui é a medida do 29 por 29. Porque quando a gente corta o tamanho da manta e do tecido, a gente corta um pouquinho maior. Por quê? Porque agora tem os finais das costuras aqui. Então, se a gente for recortar certinho, às vezes a peça não fica bonitinha. Então, é importante que fique bem legal. Importante sempre deixar a margem de segurança, Isso. né? E quando a gente faz o quilt, a gente faz com um ponto maior. Agora, eu vou colocar um pontinho menor na máquina. Vou passar uma costura na parte interna desse risco, porque aí eu vou refilar essa peça certinho em cima do risco. Então, eu vou passar uma costurinha na parte interna do risco. Diminuir o tamanho do ponto. Pra costura ficar bem presinha, né? Isso, Ponto e menor. pra selar essa costura que a gente fez agora, porque ela tá tudo solta, não tem arremate nenhum. Ah, aqui, né? Todos os finais de costura vai dar uma selada com essa costura com um pontinho pequenininho agora. Isso, então nós vamos passar a costura nessa margem de segurança e já voltamos aqui pra vocês, tá? Então, gente, já passei essa costura de segurança, que eu falei que é pra selar o acabamento, as pontas dos finais das costuras do quilt, né? E passei a costura em cima da marcação que eu tinha feito. Aí a gente vai refilar. Na verdade, não é em cima, é na parte interna, né? Que a gente faz essa costura, porque depois a gente vai recortar em cima do risco. Pra ficar a peça certinha. Bom, feito isso, agora a gente vai pregar o zíper. Então, tem muita gente que tá começando que ainda não sabe onde é direito e onde é avesso do zíper. Então, onde tem essa parte saliente é o direito do zíper. O lado que é liso aqui é o avesso do zíper. Então, como que a gente faz? A gente vai pôr direito do zíper no direito do tecido e já vai usar um forro aqui para embutir esse zíper para ele ficar embutido. Agora, a gente vai para a máquina para ensinar como que faz na máquina. O tamanho do zíper eu corto sempre um pouquinho maior, eu deixo sobrar uma pontinha para cada lado, porque na hora de pôr o cursor vai facilitar. Agora, eu vou passar uma costurinha de segurança, que é na bordinha do zíper, prendendo na bordinha do estojo. Da parte principal, sem o forro por enquanto, isso, por enquanto, Giza? sem o forro. Agora, eu vou pegar uma parte do forro. Direito do forro no avesso do zíper. Então, às vezes acontece de aluna costurar e ficar errado, mas sempre lembrar disso, que o direito do forro é no avesso do zíper. Ou direito com direito do tecido aqui, ó, e o zíper no meio, tá? Na hora de fazer essa costura, eu faço sempre pelo lado da manta. Porque, às vezes, você vai costurando o tecido fininho, ele vai empurrando, o calcador vai empurrando, chega lá, ele estica o tecido, aí fica todo torto. Então, por isso que eu costuro do lado da manta. E agora, eu vou usar a posição da agulha. Vou colocar a posição da agulha no lado esquerdo, para fazer uma costura mais próxima do dentinho do zíper. Que aí eu não preciso usar um calcador de zíper. Eu posso costurar com esse mesmo aqui que tá na máquina. Só mudando a posição da agulha. Olhem que dica legal para vocês, né? Pronto, costuramos esse lado, ó. Então, o zíper ficou embutido aqui, ó. Embutido do lado de dentro, embutido do lado de fora. Agora, a gente vai fazer um pesponto aqui. Vou voltar de novo a costura para o meio. Que agora você tem que rebater, né? Que fala, né, Giza? Essa costura. É importante a gente rebater para assentar essa costura, porque a gente tem a manta aqui, né? Então, a gente vai fazer uma costura aqui.
Bom, coloquei um lado do forro. Agora, do outro lado do zíper, nós vamos colocar o meio, que é essa parte aqui, ó, essa parte central. Então, eu vou colocar certinho aqui, ó, colocar no mesmo nível e vou fazer aquela costura de segurança também aqui. Que essa parte aqui, aquela central, que é 4 por 29, que é o tamanho do estojo, né? Isso, não esqueçam que também tem que ter a manta e o quilt na parte central, tá, gente? Isso. Agora eu vou pegar uma outra parte do forro. Parte interna, né? Também a mesma coisa. Direito do forro no avesso do zíper. E vou costurar pro lado da manta. E vou colocar a agulha Pro lado esquerdo pro lado novamente. esquerdo novamente. Pra ficar bem pertinho do zíper, né? Isso. Agora, novamente, vamos abrir isso aqui, ó. Vou deixar os forros para os lados, ó. Aqui já vai ser uma parte de um estojo, né? E vou rebater aqui no meio também. Puxa bem aqui o tecido, para não fazer prega. Para ele ficar bem esticadinho. Pronto, agora a gente já fez, ó, aqui já vai montar uma parte do estojo por dentro, tá vendo? Que é um deles. Agora a gente vai colocar o outro zíper. Então, de novo, ó, essa parte saliente aqui do zíper, que é o direito, vou colocar direito com direito, deixando sobrar uma pontinha para cada lado, ó, para ficar mais fácil para pôr o cursor. E vou passar uma costurinha de segurança aqui na borda. Por que que a gente passa essa costura de segurança? Porque quando a gente vai costurar duas partes, no caso o zíper e o tecido, é fácil a gente segurar. Quando a gente vai costurar três partes, no caso, a parte do estojo, o zíper mais o forro, ele pode sair do lugar. Então, por isso é uma costura de segurança. Pra gente ficar tranquilo na hora de pôr o forro, o zíper já tá preso aqui no tecido. Mais uma parte do forro, agora a gente já vai fazer o outro lado do estojo, né? Direito também do tecido, no avesso do zíper, vamos alinhar direitinho aqui na ponta. Vai ser a mesma coisa do primeiro, né? mesma Lembrando coisa. que é outra etapa, porque o estojo é duplo, né? Isso, a gente tá repetindo a mesma coisa que a gente fez no outro. Então, a gente vai passar a costurinha aqui e já volta pra vocês. Então, aqui eu repeti o mesmo processo desse lado, né? Eu costurei o zíper direito com direito, coloquei o forro, né, direito no avesso e rebati aqui em cima. Agora, a gente vai colocar a última parte, que já tem os dois zíperes aqui. A gente vai juntar esse zíper nessa outra ponta aqui do estojo. Também vou alinhar direitinho aqui, tecido com tecido, pra ver aqui, tecido com tecido certinho. E vou fazer primeiro a costurinha de segurança, que é na pontinha do zíper com o corpo do estojo, né? Agora a gente vai já pegar a última parte do forro. Então, a mesma coisa, vamos repetir. Direito do forro no avesso do zíper. E vamos costurar do lado da manta. Com a posição da agulha do lado, para costurar mais próximo do dentinho do zíper. Bom, eu rebati três partes. Agora, para rebater a quarta parte, a gente não tem como rebater, porque ele tá fechado. Então, eu vou abrir o zíper.
Pra rebater esse último lado aqui, ó, que ficou sem rebater. Essa última costura que a gente fez, essa última parte do zíper. Depois dessa parte aqui, eu já vou fazer aquela alcinha que a gente usa para facilitar na hora de abrir e fechar o zíper, tá? Então, essa aqui que eu cortei 8 por 16, essa partezinha aqui, ó. Cortei 8 por 16. Na verdade, eu nem cortei 8 por 16, eu cortei 16 por menos por 7, porque era um tecidinho que tinha uma bordinha, então eu aproveitei. Quando a gente corta 8 por 16, a gente passa ao meio e depois dobra até o meio. Como ele não deu os 8, eu dobrei um pouquinho menos, ó. Isso é para aproveitar o tecido, então não tem importância que ele tá um pouquinho menos a dobra aqui, então um pouquinho menor, tá? Dobro de novo, vou passar uma costurinha a cada lado aqui. Aí, essa parte, às vezes tem, quem já assistiu esse vídeo, esse estojo em outros canais, a pessoa coloca isso aqui no final. Na verdade, eu gosto de pôr agora, por isso que eu já tô fazendo. Porque fica embutido na costura, né, Isso, Geisa? e aí vai correr o risco dele ficar torto. Então, eu gosto de visualizar o que eu tô fazendo. Então, eu vou cortar o meio. Cortar o meio. Porque essa medida já vai dar o puxadorzinho dos dois lados. Dos dois lados, isso. Aí, ó, ele vai ser colocado aqui, ó. Bem aqui no meio. Então, agora eu tô vendo isso aqui. Então, o meu direito tá aqui. E eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Só de segurança, só pra prender ele aqui. Bem aqui no meio. Colocamos de um lado. Agora eu vou Mostra o puxador, ó. Tá vendo, gente, ó? Aí, aquele pedacinho você vai dobrar ao meio e costurar aqui pra ficar o puxadorzinho do zíper, tá? Agora, a gente vai fazer o outro lado. Aqui tem muita gente que na hora de colocar, na hora que tá embutido, coloca assim pra fora, porque ele vai ficar pra fora depois, né? Coloca ele pra fora, mas tá vendo que ele tem que ficar pra dentro, ó. Pra depois, quando a gente fizer o acabamento aqui embaixo, aí que ele vai pra fora. E agora ele fica pra dentro. Isso, depois que ele vai sair pra fora, né? Isso. Pra quem tem etiquetinha, já é o momento também de pôr a etiquetinha. Pode colocar a etiquetinha junto aqui com essa parte. Que é muito importante vocês terem a etiquetinha de vocês, né, Giza? Que é bem, não é caro, né? Agrega valor ao produto final. Sim. E depois as pessoas também, é uma própria divulgação, né, do seu trabalho para outras pessoas. Você pode presentear essa peça, né? Uma peça, e aí a pessoa se interessa, e já tem um contato na sua etiqueta, né? Isso. Para você saber como que você vai fazer para vender também, né? Porque eu acho que a gente pode presentear, a gente pode fazer para a família, mas é interessante também a gente conseguir um dinheiro extra, né? Hoje em dia a gente precisa tanto de dinheiro, tá tudo tão caro, né? Com certeza, né? Então a divulgação é a alma do negócio, né? Com certeza. Agora ela vai fazer os arremates aqui, tá, né, Giza? Isso. E a gente já... agora eu vou colocar o cursor. Né? O cursor. Então, como que eu coloco? Também dá uma dica pro pessoal que tem medo de pôr o zíper, né? De pôr o zíper em metro, do cursor. E, gente, é muito fácil. É só você praticar e pegar o jeitinho, viu? Na verdade, tem várias formas, né? Tem gente que cada um faz de um jeito. Eu deixo ele certinho. Depois eu abro e eu corto os dentinhos. De um lado só. Mostra aqui, tá vendo, então, ele gente? fica assim, ó. Desse lado tem o dentinho e desse lado eu cortei.
vou colocar primeiro. Aí uma dúvida também que as alunas têm é o seguinte, ó. Ele tem uma parte, não sei se dá pra ver, uma parte arredondadinha. Que é a frente Que do é a cursor, frente. né? E essa parte retinha aqui, ó. Essa parte retinha é atrás. E tem gente que tenta pôr de ré, assim, ó. Ele não vai entrar mesmo, né? Então, é essa parte arredondadinha sempre que a gente põe pra frente. Eu vou colocar primeiro a parte que eu não tirei os dentinhos. E aí, já vou encaixar aqui dentro. Olhem, gente, que fácil. Certinho. Que prático. Eu acho que é bem fácil assim. Já tentei de várias formas, mas o mais fácil que eu acho é esse. É você cortar um ladinho dos dentinhos. Aqui do outro lado que o zíper tá aberto, a gente vai ver também, ó. Vai colocar aqui, ó. Alinhar certinho os tecidos aqui. Vou primeiro acertar o zíper. Deixar o zíper certinho. E aí, vou cortar um lado dos dentinhos. Corta assim, 1 centímetro, menos de 1 centímetro. O dentinho. Deixa um degrauzinho, né? É. Porque ele vai entrar e vai sobrar aqui espaço para você segurar com uma mão e puxar com a outra. Então, a parte arredondadinha para frente. Coloco essa parte primeiro. E aí, vou colocar os dentinhos do outro lado. Ó, ficou certinho, alinhadinho. Só que aqui, como ele tá aberto, eu vou tirar ele inteiro e vou ter que colocar de novo. Porque eu preciso dessa parte toda fechada para o estojo ficar bonitinho depois, na hora de fazer o acabamento. Então, vou colocar primeiro na parte que não cortei. E já coloco a segunda parte. Pronto, aí o zíper já tá colocado. Esse puxadorzinho já tá colocado também. Agora, tá vendo que o estojo já está formado, já tá né, com cara Giza? já, né, ó. Agora a gente vai desvirar. Tomar cuidado para não abrir o zíper. A gente vai desvirar ele. Para poder fazer os arremates finais na peça, né? Isso, que são internos, né, os arremates finais. Cuidado para não abrir o zíper. Porque senão a gente tem que colocar de novo, né? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio certinho aqui em cima, ó, onde tá lá o puxadorzinho, ó, lá dentro que a gente colocou. Vou dobrar no meio certinho e vou dar o piquezinho lá embaixo, ó, que aqui vai ser o fundo do estojo. Pra marcar. Mesma coisa aqui do outro lado. Esse piquezinho, Giza, pra que serve? Pra marcar o meio. Eu poderia colocar um alfinete, né? Ah, sim. Poderia colocar um alfinete, mas eu... Porque o que a gente vai fazer depois? A gente vai pegar esse meio aqui e colocar lá naquele piquezinho. Ah, certo. Pra ele não ficar torto, né? Pra ele ficar certinho, bem alinhado. Tá? Bom, vamos fechar. Agora vai ter que fechar os forros, né? Agora nós temos que fechar 3 partes, que é 2 estojos interno e um estojo lá de fora. Então, agora eu vou colocar certinho aqui. Aqui fica grosso, às vezes o pé da máquina chega aqui, ele não consegue subir porque tem o zíper. Mas nós vamos costurar até onde o pé da máquina consegue. Do fundo pra cima, do fundo pra cima. Ele vai chegar aqui. Eu vou trocar a linha da máquina porque tá com a linha de quilt ainda, pra gente fechar com a outra linha, tá? Agora nós vamos fechar os forros. Então, temos 2 estojos, né, na parte interna. Um a gente vai deixar abertura aqui, tá? Coloquei o alfinetinho, a gente vai colocar uma abertura, não deixa muito pequeno, um pedaço sem costurar, senão fica difícil pra virar. Aí a gente vai costurar aqui até o máximo que a gente conseguir aqui perto do zíper e a mesma coisa do outro lado. Também o fundo e a lateral. E o outro lado a gente vai costurar inteiro. Vai fechar inteiro, né, Vai fechar Giza? o fundo inteiro e as 2 laterais. Então, vamos lá. Retrocesso, né, no final, no começo e final de costura, porque
para não desmanchar na hora que a gente for desvirar. Aqui vai chegar um momento que o pé da máquina não vai mais, ó, ele vai chegar aqui no zíper, né, ó. Então a gente já usa retrocesso também e pode parar. Mesma coisa do outro lado. Vou costurar um pedaço do fundo. Não passo costura em cima de alfinete, viu, gente? Tem muita gente que costura e passa em cima de alfinete. Eu não gosto de passar em cima de alfinete e não gosto que a lona passe. Porque você pode não quebrar a agulha, mas você estraga a ponta da agulha. E se for costurar um tecido mais fino, ela vai puxar fio depois. Olhem que dica legal pra vocês também, né? Tem muita gente que costura e fala, ah, não quebra, né? Não quebra mesmo, mas só que ele estraga a ponta da agulha. Depois pode puxar o fio do tecido, né, Giza? Sim, principalmente se for tecido de roupa, sabe? Que é tecido mais fino. E como a gente lá costura tudo, né? Eu ensino a fazer costura aí, patchwork, peça decorativa, tudo. Então, corre o risco de puxar fio depois dos tecidos de roupa, né? Então, ó, então ela fechou o lado, né, Giza? Fechei um lado, e deixou o espacinho para vocês poderem desvirar a peça. Aqui depois. Tá? Aí do outro lado, agora ela vai fechar. Vai fechar tudo. Três lados. As laterais, o fundo e lateral. Não precisa deixar o espaço para poder desvirar, porque você já deixou no primeiro. Isso. Bom, gente, então continuando, ó, eu já costurei um lado inteiro, costurei um lado e um pedaço do fundo, o outro lado e um pedaço do fundo. Tem uma abertura aqui embaixo. E já aparei todas as sobras de zíper que tinha aqui. Agora, nós vamos riscar a caixinha de leite. Na parte interna, é uma caixinha de leite de 2 centímetros. Então, essa caixinha de leite, ela não é da bordinha do tecido, ela começa na costura, tá? Então, eu vou colocar em cima da costura aqui e em cima da costura aqui. E vou riscar aqui, ó. Tá vendo a régua pra fora da peça? Eu já não preciso ficar medindo, eu já saio aqui os 2 centímetros. Já dá pra ver, ó. Ela fez baseando na costura, isso, tá, gente? Costura. Os 2 centímetros. Tá? E aí, eu vou fazer isso nos 4 cantos e vou cortar. Na verdade, eu não gosto muito de cortar pra fazer. Eu gosto mais de costurar esse cantinho de caixinha de leite com a peça antes de cortar. Eu corto depois. Por quê? Porque agora eu vou cortar, vai correr o risco de desmanchar essa costura aqui e aqui. E a hora que eu for costurar, às vezes dá defeito lá depois, né? Mas se eu fosse fazer sem cortar, eu teria que fazer menor. Porque depois eu vou pegar a costura ainda. Então, eu tem que ser diferente o tamanho, tá? Então, para não fazer confusão na cabeça, a gente vai fazer 2 centímetros, partindo da costura, e eu vou cortar. E mostra pro pessoal, Giza. Ó como que fica. Tá vendo? Ela cortou, né? Tá. E aí tem muita gente que costura assim, do jeito que tá. Cortou, costura assim, fazer. Não é assim, eu vou puxar, ó. Pra ele ficar um quadradinho, né? Ó, pra ele fazer um fundinho, que é a caixinha de leite, que na verdade é aí vai passar a costurar aqui, vou né? passar a costura aqui. Na hora de passar a costura, eu tombo uma costura para um lado e a outra para o outro. Pra ficar tudo assentadinho, né? Que fala. Isso. Aqui. Tá? E como eu tava falando, gente, que eu ensino costura, patchwork, peças decorativas, eu tô com inscrição aberta e eu começo as aulas a partir de segunda-feira, dia 24. Quem tiver interesse, tá? O pessoal aqui de Marília, região, viu, gente? Nós vamos deixar o telefone dela na descrição do vídeo. Podem entrar em contato, que vocês não vão se arrepender, né, Giza? Ela ensina várias peças muito bonitas, de tanto de costura criativa, como patchwork, como até roupas, né, Giza? Sim, também ensino a fazer roupa.
Tem um gabarito que eu uso ainda do meu antigo emprego, né? Eu uso os gabaritos de lá ainda, que tem um caimento muito bom as peças. Então todo mundo que faz gosta. Que legal. Tá? Então fica a dica aí para quem tiver o interesse, né? Uhum. De entrar nesse mundo maravilhoso da costura. As peças decorativas, patchwork, tudo, eu tenho tudo mostruários, se alguém quiser fazer uma visita no meu ateliê para ver tudo que eu tenho lá, para ver se interessa, tá? Fica então, o convite para vocês. Fique à vontade, fica o convite. Agora nós vamos para a máquina para costurar essas 4 caixinhas de leite aqui que a gente fez dos forros. Depois nós vamos fechar o estojo, tá? Que aí depois eu mostro de novo. Vamos costurar aqui primeiro, aí eu mostro o estojo, tá bom? Então vamos lá, gente, continuando, ó. Aqui eu já fechei 3 fundinhos, né, ó. Então deixa eu mostrar aqui, ó. A gente corta, ele fica assim, tá? Eu não posso costurar desse jeito, porque ele vai ficar errado. Eu tenho que puxar, abrir ele aqui. Vou juntar costura com costura. Aqui no meio, ó, vou juntar costura com costura. Vou tombar uma para cada lado. Que aí já fica bem travadinho aqui. E aí quando você costura, ele não sai do lugar, para ficar uma caixinha de leite certinho. E vou fazer uma costura um pé de máquina com retrocesso no começo e no final. Bom, aí a gente terminou o forro, já tá terminado, né? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fechar a parte de fora. Então, lá em cima, onde eu coloquei, ó, aquela partezinha, né, do puxador do zíper, eu vou dobrar e dei um piquezinho aqui no fundo. Pra marcar o meio, né, pra marcar bem o meio, que é um piquezinho pequenininho, tá? Não é grandão, não. E agora eu vou chegar esse piquezinho aqui, lá na orelhinha que a gente colocou do puxador do zíper. No meio da orelhinha. Isso, pra ficar bem centralizado. E a gente vai costurar as 2 pontas agora. O que eu faço aqui, ó? Aqui, onde tem isso aqui, ó, eu vou puxar pra cá o forro. A gente abre ele assim, ó, ele fica um Vzinho. Dá pra ver que ele fica um Vzinho aqui, ó? Um Vzinho. Fica feio, gente, mas ele depois por fora não vai aparecer nada disso, ele vai ficar certinho, ó. Eu puxo pra cá, ó. Ó, ele fica um Vzinho aqui, ó, tá vendo? Agora deu pra ver, esse que Vzinho aqui, ó. Que aparece o zíper aí. Isso. Aí eu vou passar uma costura aqui, de fora a fora, pra fechar essa parte. Também uma costura de um pé de máquina, com retrocesso no começo e no final. Passa devagarinho em cima do zíper, porque tá grosso, né? Vou fazer a mesma coisa na outra ponta do estojo. Vou pegar o meio dele lá embaixo no fundo, colocar aqui em cima. Puxar os forrinhos aqui pra dentro pra fazer o Vzinho. Pra conseguir costurar direto aqui. Puxei. Vou costurar. Um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Devagar em cima do zíper. Agora, nós vamos marcar o caixa de leite nesse estojo aqui, nessa parte. A parte do forro, como ele é menorzinho, foi 2 centímetros. A parte de fora do estojo é 3,5. Então, nós vamos marcar para depois vir costurar. Então, gente, aí tem uma dúvida que às vezes as pessoas fazem, não faz certo, né? Então, o que acontece? Aqui, nós não temos costura na lateral e no fundo. O fundo aqui, ó, ele tem dobra. Tá sem a costura, Tá sem a né? costura. Então, esse 3,5 que eu vou marcar agora, do lado que tem costura, é 3,5 a partir da costura. Aqui é a partir da dobra do tecido, aqui embaixo, ó, da dobra, tá? Então, aqui eu vou obedecer a costura e aqui embaixo a dobra. E aí, eu vou cortar os 4 cantinhos. Então, repetindo aqui no fundo do forro, foi 2 centímetros.
E aqui são 3,5 na parte do estojo, na parte externa do Na parte estojo. principal, né? Isso, agora a gente vai cortar também o quadradinho, tirar fora dos 4 cantos. Mostra pro pessoal. Ó, vai ficar assim, tá? Depois a gente vai dobrar aqui. E fazer a mesma coisa que fez com o coisa, forro para fazer poder com fechar. a caixa de leite agora, depois a costura com o pé de máquina. Então, gente, ó, aqui eu cortei, como eu tinha mostrado, eu cortei os cantos, né? Cortei os cantos, 3,5. Aí eu vou fazer isso aqui. E a gente vai fechar com uma costura também um pé de máquina. Já fechei os outros 3 cantos, vou fechar isso aqui pra vocês verem. Depois disso, tá quase nascendo. Tá quase lá, né? Tá quase lá. Tanto virar pra lá e pra cá, chega uma hora, chega no final, né? É. A gente vai fazer nascer a peça. Bom, agora vamos desvirar. Aí lá por aquela parte que tá aberta do forro, né? Nós vamos olhar lá dentro, vamos ver onde que tá o cursor do zíper, porque a gente tem que abrir o zíper pra desvirar. Gente, sumiu. Aqui, Achou. ó. Achei aqui o zíper, a gente vai abrir. Aí eu vou colocar a mão lá dentro, vou pegar lá no fundo e vou começar a trazer pra fora. Uau! Olhem, que mágica! A mágica! Nossa, realmente é muito prático, né? Ah, que lindo! Aqui, tecido lindo! Tecido bem atual, né? Ah, essa é a estampa Poppet, né? É. Ah, Que aqui você encontra aqui na Belinha Tecido, né? a febre da criançada, dos adolescentes agora, né? Gente do céu, quando a gente vê o tecido, a gente não vê que a peça vai ficar tão linda, né? Olha, gente. Olha isso, gente. Olha, que fofura. Que lindo que ficou. E já tá prontinho, né, Giza? agora Só temos que fechar aquele buraquinho que deixou aberto, né? Isso. Aí a gente pode fazer. Eu sempre dou a sugestão de fazer pontinho invisível ou fazer a máquina, mas ninguém quer fazer pontinho invisível, né? Quer fazer a máquina. É, que é praticidade. É, que é praticidade. Eu só falo pra pegar a cor do tecido da linha, né? No caso, a linha verde que eu tô usando. E aí você vai dobrar, ó, dobra a bordinha certinho aqui. Vinca com a mão, né? Vinca com o outro lado. Junta os dois certinho. E aí faz uma costurinha bem na bordinha. Os clipezinhos que ajuda, Esses facilita clipes, a nossa vida. esses clipes são Além de bonitinho, né? 10, né? São lindos. A gente vai costurar uma costura bem aqui na beiradinha. Prontinho, gente. Prontinho. Olhem que lindo que ficou. Já está finalizado o estojo. As crianças vão ficar enlouquecidas com esse vídeo. A Belinha já falou que quer pra ela, você acredita? Com certeza. Com essa estampa ainda, né? Maravilhoso. Olhem que legal, gente. Adorei. Uma peça muito prática, Ó. muito fácil para vocês estarem fazendo aí agora, né? Pegar muitas encomendas. Lindo, ó. E aí, você pode aumentar também esse tamanho de medida, né? Esse aqui a gente fez 29 por 29. Aí eu tenho um outro aqui que eu trouxe. Esse aqui, ó, é 33 por 33. O quadrado e essa parte central é de 6 centímetros. Ele já fica maior, já pode ser um porta-maquiagem.
Que legal, né? né? Então, Você coloca pincéis de um lado, maquiagem do outro. Então, ele não é só para esse. somente estojo escolar, né? Você vai aumentando as medidas, né? E é legal, né, Giza, que não precisa nem de molde, né? São peças práticas que somente com as medidas que a gente está passando para vocês, só usa medida. né? Olha que Vocês lindo. conseguem confeccionar a peça. Maravilhoso. Adorei. Parabéns, ficaram lindos, viu? Eu que agradeço. Eu também adorei.